Mateus 14, versículo 22. A palavra nos diz assim: Jesus anda por cima do mar. Jesus estava ali à beira daquele mar e ele resolve sair ali num barco com seus discípulos. E a palavra de Deus fala que os discípulos estavam com o Senhor Jesus e eles, no momento, eles foram dormir. E Jesus veio e começou a caminhar sobre as águas. E quando Jesus estava caminhando sobre as águas, o barco aonde os discípulos estavam começaram a ficar, o mar começou a ficar revolto e as ondas começaram a balançar aquele barco. E a palavra de Deus fala que Jesus estava sobre o mar. Esse mar que significa a situação da nossa vida, Jesus caminhava sobre ele, porque ele tem autoridade no céu e na terra, sobre o ar, sobre todas as coisas, sobre a face da terra, sobre os ventos. E o Senhor dava ordem para aqueles ventos se acalmar. Mas quando os discípulos estavam ali despreocupados, o barco da vida deles começaram a chacoalhar, as ondas começaram a subir porque eles dormiam. E quando o Senhor nos coloca dentro do barco da nossa vida e que nós começamos a nos descansar demais, já não oramos, não acreditamos mais que nada vai acontecer de mal na nossa vida porque Jesus já está fazendo parte do nosso barco. E deixamos de acreditar que Deus está ali conosco, porque por um só momento nós vamos dormir e ali o Senhor Jesus se retira do nosso barco e deixa que as ondas da nossa vida comecem a balançar as nossas estruturas físicas e emocionais. E por um momento o Senhor Jesus se retira e ele sai deixando com que os discípulos permaneçam sozinhos e dormindo. E o Senhor diz para eles que eram para eles não dormir, eram para eles ficar o tempo todo observando que, por um momento, as ondas poderiam aumentar. Mas eles, não ouvindo Jesus, eles foram dormir. E Jesus se retira ali daquele barco e começa a caminhar sobre as ondas. E por um instante as ondas daquele mar começaram a se levantar. E as águas começaram a cobrir aquele barco e o barco ia afundar. E Pedro, olhando para aquele homem andando sobre as águas, perguntou se era Jesus. E falou: Senhor, se tu és mesmo Jesus, faça-me ter contigo. E naquele momento o Senhor chama que Pedro vá até o encontro dele. E as escrituras nos diz que Pedro era um dos homens que era pescador e sabia nadar muito bem. E Pedro era um homem muito impetuoso e ele foi ao encontro do Senhor Jesus. E ele caminha sobre as águas. Quando ele caminha sobre as águas, por um instante, ele olha para baixo. E quando nós estamos caminhando sobre a situação, o Senhor Jesus nos chama a caminhar na sua direção, mas nós começamos a olhar para baixo. E nós começamos a ver que lá nós não temos domínio da nossa situação, porque somente Deus tem o domínio do céu e da terra e de todas as situações da nossa vida. E ele, vendo que ele ia afundar, ele diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Pedro clamando pelo socorro do Senhor, porque ele ia morrer. E a escritura nos fala que Pedro sabia nadar muito bem, mas ele sentiu medo. Quando nós estamos sem a proteção de Deus, nós sentimos medo. Mas o Senhor havia o convidado para estar na presença dele, para ele caminhar sobre aquela situação. E o Senhor diz para Pedro: Pedro, você é um homem de pouca fé. Você não teve fé suficiente para caminhar sobre as águas. E quando o Senhor nos chama atenção para que nós possamos ter fé e andar sobre as situações, porque Ele está nos conduzindo. Mas no momento nós vacilamos, nós perdemos o controle da nossa situação e olhamos para baixo. E se nós olharmos para baixo, nós vamos afundar. Mas naquele momento Pedro foi humilde e pediu que Deus o tivesse misericórdia da vida dele.
e o Senhor levanta as mãos de Pedro e retira ele daquele mar. O Senhor Jesus e o Senhor Deus nos tira desse mar, dessa situação, e nos levanta e nos coloca em lugar de segurança. E quando eles chegam no barco, as ondas estavam açoitando o barco que estavam ali, os discípulos, e o Senhor ordena: acalma-te em nome do Senhor Jesus. E o Senhor, ele nos dá ordem nesse dia, que esse mar que está atribulando a sua vida, ele possa ser acalmado no nome e no poder de Deus. E eu quero dizer que no nome e no poder de Deus, toda tempestade, toda assolação que vier na sua vida, ela vai ser acalmada no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Deus entrou no barco nesse dia. Foi para acalmar a tempestade que estava assolando o seu barco, para acalmar a tempestade que estava assolando o seu dia. E o Senhor diz para você: acalma-te, porque até o mar e os ventos obedecem à voz do nosso Deus. E hoje Deus vem trazendo para você a calma e a paciência que vem do alto. É para você ter paciência, para você passar por essas tribulações, por essas lutas, porque o Deus que você serve, ele não abandonou o barco. Ele só queria que você acreditasse que ele saiu só por um instante, mas ele volta trazendo para você novamente a paz, a segurança, pelo poder de Deus na sua vida hoje e todo sempre.